E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um tema envolto no mais completo mistério. Hoje eu vou falar sobre o enigma da Ilha dos Ferros. A noite chuvosa de 24 de junho de 1960 encobriu um dos maiores mistérios da aviação brasileira que até hoje nunca foi desvendado. O voo 435 da Real Transportes Aéreos havia decolado às 17 horas e 22 minutos do dia 24 de junho de 60 do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Transportava 5 tripulantes e 49 passageiros. O Convair 340 era pilotado pelo experiente comandante João Afonso Fabrício Belloc. O voo transcorria normal até as proximidades do aeroporto Santos Dumont. Por volta das 18 horas e 43 minutos, o comandante Belloc informou no bloqueio do rádio farol da Ilha dos Ferros, situada próxima a Paquetá, no Rio de Janeiro, que estava se preparando para o pouso, quando desapareceu das telas do radar. Quase imediatamente foram iniciadas as buscas pelo Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira e por diversos barcos públicos e particulares. À 1h25 da madrugada do dia 25, foram encontradas por uma lancha do governo parte dos destroços do Convair, bem como os corpos das vítimas que estavam completamente mutilados, decapitados e despidos, flutuando nas imediações da ilha de Paquetá. Não houveram sobreviventes. Como na época esse tipo de aeronave não dispunha das chamadas caixas pretas, ferramenta indispensável para uma boa investigação aeronáutica, a comissão que estava apurando as prováveis causas do acidente caminhava praticamente às escuras. Surgiu a hipótese de explosão do avião, porém, exames dos destroços não revelaram traços de incêndio ou explosão a bordo. Assim que as notícias sobre a queda do voo 435 foram divulgadas, apareceram algumas testemunhas que disseram ter visto ao longe uma bola de luz ir em direção à aeronave, chocando-se contra ela. Outra testemunha importante foi o Cabo Ramos, que era responsável pela manutenção do rádio farol da Ilha dos Ferros. Segundo o relato do militar, o mesmo ouviu um barulho de aeronave em voo rasante sobre a ilha e correu até a janela de seu alojamento. Mas antes que pudesse abri-la, ouviu um baque surdo de um objeto caindo nas águas da Baía de Guanabara. Esperou ouvir algum grito de socorro, ouvir algum clarão, um barulho de explosão, mas como nada aconteceu, ele voltou ao interior do alojamento. Somente com o som das lanchas de resgate durante a madrugada, o cabo tomaria conhecimento da tragédia. Durante meses, a comissão investigadora tentou apurar com seguridade o que teria ocorrido durante aquele voo, bem como o motivo pelo qual somente o corpo de uma das vítimas do acidente estava inteiro e vestido, sendo que os demais se encontravam nus, todos despedaçados e dispersos num raio de até 5 quilômetros do ponto de impacto. Evidências que indicavam que a aeronave havia se desintegrado no ar. Mas qual seria o real motivo do trágico acidente? Falha técnica? Falha humana? Seria a tal bola de luz que disseram ter visto, aquela que chocou-se contra o avião, algo desconhecido e tão assustador que fez com que o experiente comandante Belloc perdesse o controle do Convair? Enfim, são perguntas que continuam sem respostas até hoje. O mais impressionante de tudo é que semanas após o acidente, o Cabo Ramos, que era lotado no destacamento mantido pela aeronáutica na Ilha dos Ferros e único morador num raio de quilômetros, passou a ser assombrado pelos fantasmas das vítimas. Sua primeira experiência foi numa noite fria de agosto. Ele conta que por volta das 21 horas já estava deitado dentro do seu alojamento, que ficava numa casa isolada de frente para o mar, quando de repente ouviu um ronco de um motor de avião sobrevoando a ilha. Devido à sua experiência, ele logo reconheceu que era o som de um Convair. Ato contínuo, se lembrou do acidente do voo 435. Foi até a janela, que estava fechada devido ao frio cortante que fazia, e quando abriu, foi surpreendido por um forte clarão que vinha do mar. Logo, passou a ouvir pessoas gritando, pedindo socorro. No mesmo instante, ele pôs um agasalho, pegou uma lanterna e saiu em direção à praia. Mas, para sua surpresa, não havia ninguém no local. Ele olhou em volta e nada.
Naquele mesmo instante, percebi que se tratava de algo sobrenatural, diz Ramos. Ele conta que já estava voltando para o alojamento quando ouviu alguém chamá-lo. Se virou e percebeu um vulto em pé a cerca de uns 50 metros. Mas ao focar com a lanterna, o mesmo desapareceu. Com muito medo, ele retornou para casa. Na manhã seguinte, voltou à praia e não tinha nada de anormal por lá. Umas 3 noites depois, o militar estava lendo um livro quando alguém bateu na porta da casa. Assustado por já estar tarde, ele apressou-se em ir ver quem era. Ao abrir a porta, deparou-se com um vazio. Não havia viva alma do lado de fora. Simultâneo a isso, o homem disse que o cachorro que vivia com ele na casa passou a apresentar um comportamento estranho. Ficava às vezes com o olhar fixo em direção ao local do acidente e de súbito corria para se esconder debaixo da mesa, numa demonstração visível de medo. Em outras ocasiões, se punha a latir para o vazio, como se pudesse sentir a presença de alguém por perto. Ele relata que a sua vida se tornou um inferno, a ponto dele não suportar mais e pedir para ser transferido para outro destacamento. Até hoje, alguns moradores da ilha ainda contam histórias apavorantes relacionadas aos fantasmas do voo 435 da Real e das causas que levaram ao acidente naquela fatídica noite de São João. Talvez esses espíritos queiram revelar qual a solução do enigma da Ilha dos Ferros, que ainda se encontra escondido no fundo lodoso da Baía de Guanabara. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.